saímos do clima, vamos para a parte da economia, vamos para preço, vamos para os cenários do agronegócio, né? Que a gente está meio complicado a situação. Aí vem o Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul. É uma satisfação tê-lo conosco aqui, Antônio, tá? Nessa parceria, a Farsul, Senar, Sindicato Rural de Caxias do Sul, IRGA, tivemos conversando bastante, né? Então somos muito gratos, porque os nossos produtores que aqui se encontram precisam de uma visão desse cenário de mercado, né? E nada melhor do que ter a tua presença aqui para esclarecer um pouco as dúvidas dele, dos produtores, que são bastante grandes. E pode ter certeza que no final vai ter bastante pergunta, tá? Então, o palco é todo seu. Quero te agradecer mais uma vez. Obrigado, tá? Bom, muito bom dia. Quero primeiro agradecer a toda a turma do IRGA, parabenizar pela realização do evento, tá? O pessoal do Sindicato Rural, que acompanha. Eu preparei uma apresentação para mostrar para vocês o que nós estamos enxergando para arroz e para soja. Agora, é evidente que eu vou fazer uma palestra de mercado, mas não tem assunto proibido. Depois, nas perguntas, podemos falar de outras coisas, como, por exemplo, as renegociações de dívidas, enfim, se for do desejo da turma, a gente está aqui para atendê-los e para conversar com vocês. Nós já tivemos aqui em cenários melhores para falar de mercado. Agora, a pior coisa é não saber das coisas, né? Então, nós vamos começar a falar do arroz e eu vou tentar mostrar para os senhores e senhoras o porquê que esse mercado mudou tanto nesses últimos meses. Quero que vocês vejam com os olhos de vocês, muito mais do que a minha opinião. É importante que vocês vejam com os olhos de vocês o que está acontecendo, até para que a gente possa criar na nossa cabeça um cenário de mudança, um cenário prospectivo lá para frente. Eu vou começar com o arroz e mostrar o cenário mundial. Nós já temos projeções para a safra 26, como vocês podem observar. Nós tivemos um aumento na produção de arroz no ano de 2025, um aumento bem significativo, e agora para 2026 a gente tem um leve aumento. O problema maior está lá no primeiro país, a Índia. A Índia passou, nesses últimos anos, por uma série de problemas. Problemas de produção, eles diminuíram a sua produção, consequentemente, eles viam um aumento de consumo, resolveram segurar as exportações e segurar as exportações. E a Índia, ela é hoje o maior produtor do mundo e também o maior exportador. No momento que esse maior produtor e maior exportador se recolhe, nós temos um efeito nos preços. Tem menos produtos sendo exportados no mundo. O problema é que agora eles começam a voltar para o mercado, vou mostrar para vocês. Mas não sem antes mostrar que o consumo do arroz, diferente do Brasil, que é um consumo estável e sensível ao ambiente econômico, o consumo de arroz, ele segue crescendo. Mas é um mercado que não é exatamente o nosso, é o mercado asiático. A China é o grande consumidor de arroz, seguido da Índia, a própria Índia. Mas vejam que vejam lá a China o que está acontecendo. Uma pena o laser não pegar lá. Mas observem que a China, que é a primeira linha, ela em 2022 chegou a 156 milhões de toneladas de arroz consumida, em 23 cai para 155, em 24 cai para 148, em 25 cai para 146. Vejam que de 2022 para 2025, nós temos 10 milhões de toneladas a menos sendo consumida pela China. Então, vejam que mesmo num grande país, um gigantesco país, um grande consumidor, no maior consumidor do mundo, que é a China, nós estamos vendo paulatinamente uma redução desse consumo. Não é verdade nos demais países, mas na China e ela é o grande consumidor. Então nós temos que estar atentos a esses movimentos que estão acontecendo lá. E quando a gente olha ano a ano o que nós produzimos e o que nós consumimos no mundo, e ali naquela linha alaranjada nós temos a diferença. Vejam que nós viemos sobrando
arroz nesses últimos ciclos. Em 2025, nós produzimos 11 milhões de toneladas a mais do que a gente consumiu no mundo, elevando os estoques. E observem que aquele ano ali, 2022 e 2023, nós tivemos consumo maior do que a produção. Então, percebam o cenário mundial. Eu tinha 22 e 23 mais arroz sendo consumido do que produzido, diminuindo o estoque, tendência de preço para cima, e eu tinha um recuo, por conta desse cenário, de uma exportação da Índia. E já vamos falar agora. As exportações, elas aumentaram em 2025, vejam o crescimento, mas notem que ali em 23 e 24, as exportações tinham dado uma barrigada. Essas exportações não caíram por falta de demanda. Elas caíram porque a Índia reduziu seu passo. Isso subiu o preço no mundo. Nos favoreceu. Foi um período que nos favoreceu. Falando em Índia, observem, de 2023 para 2022, nós tivemos redução de 10% nas exportações. E depois de 23 para 24, nós diminuímos quase 6 milhões de toneladas as exportações indianas, por conta de uma medida governamental da Índia que restringiu as exportações. Ou seja, faltou arroz no mundo, faltou arroz circulando no mundo, os preços subiram. E o Brasil aproveitou bastante esse período. Outra coisa, Estados Unidos, que é o nosso grande concorrente, Estados Unidos que produz um arroz muito parecido com o nosso. Igual não, mas parecido com o nosso. Concorre nos mesmos mercados que nós concorremos. Estados Unidos que exporta mais que a gente, produz menos, mas exporta mais que o Brasil. Estados Unidos vinha ali em 2022 e 2023 reduzindo exportações, chegou a exportar 2 milhões e 100 mil toneladas de arroz no ano de 2023, mas vejam que em 24 e 25 eles recuperam as exportações. Então, o que eu quero dizer para os senhores com este ponto? O mundo ele passou por um período muito positivo para o preço do arroz. Porque nós tivemos o grande exportador mundial recolhendo as suas exportações, diminuindo o seu ritmo, e o nosso principal concorrente, são os Estados Unidos, também diminuiu. Isso abriu muito espaço para o arroz brasileiro. O Brasil surfou muito bem esta onda. E isso nos ajudou, as exportações nos ajudaram a vender mais. Quando nós olhamos os nossos estoques, eles estão mais altos, mas vejam que em 2025 nós atingimos um patamar de 31,7% de arroz estocado para o que se vai consumir, e 26 a tendência é que ele fique um pouquinho mais baixo, 31,3%. Não temos um estoque mundial que nos traga grandes preocupações. O problema é a restrição de oferta que havia e que agora não há mais. O preço do arroz em Chicago, ele está na casa de $13 o CWT, queda, em virtude da expectativa de uma colheita boa nos Estados Unidos esse ano, mas ainda assim, patamar razoável de preço, não são os 16 lá de 2024, mas é um patamar razoável de preço com que faz com que o nosso produto seja competitivo. Vou falar agora do mercado brasileiro de arroz, que é o nosso grande mercado, que é aquele que mais nos interessa, que é aquele que mais importa. Senhores, olhem o que vem acontecendo com a nossa produção. Vejam o que nós produzimos lá em 2021, quando o preço foi um desastre, quando o melhor preço aconteceu na safra, no ano de 2021. Para quem não lembra, 2020, ano da pandemia, o preço do arroz explode no mundo. Nós exportamos até dizer chega arroz e o preço passa de R$100 pela primeira vez.
2020. Como é que os produtores brasileiros responderam àquele aumento de preço? Aumentando a área. Aumentando a área. Tivemos uma safra boa em 2021, colhemos 11,76 milhões de toneladas. O que aconteceu com o preço? De pouco mais de 100, vendemos a 60. E o melhor preço foi na boca da safra. Crise, problema, dor de cabeça, o produtor reduziu a produção em 2022 e ainda foi abençoado por uma melhora no cenário internacional, seja pela menor exportação indiana, que aumentou os preços internacionais, seja pelas menores exportações americanas, que nos deu espaço para ocuparmos países, sobretudo ali na América Central. Tivemos um ano muito bom. 2022, os senhores lembram, seca no estado do Rio Grande do Sul. Aliás, nós estamos de um jeito que a gente olha para trás e só enxerga seca, né? Seca em 2022, faltou água, muitos produtores tiveram que escolher talhão para irrigar, porque começamos a safra sem ter a quantidade de água nas barragens o suficiente. O pessoal do IRGA com certeza lembra bem disso. Produtividade caiu, tivemos uma produção menor, vendemos em 2022 a bons preços, melhores do que 21. 2023, uma produção ainda menor, com um problema mais sério ainda de produção. Voltamos a vender arroz acima de R$100, algo que voltou a acontecer em 2024, mas observem que em 22, 23 e 24, nós não chegamos a 11 milhões de toneladas produzidas. Mas em 2025, os produtores brasileiros resolveram fazer a felicidade do Edgar Preto. Resolveram fazer aquilo que se queria no ano passado. Já que não deu para fazer as importações de arroz da China, da Índia, do raio que o parto, para vender a R$4 um saco com o selo do governo federal, que você tentou fazer em 2024, já que não deu para fazer, pois os produtores então vão fazer o serviço. Produzimos 12 milhões de toneladas. Não foi nem para 11, já foi logo para 12. Sobra produto, o preço cai. Quer culpar as entidades por isso? Culpa. Quer culpar o governo? Culpa. Quer culpar o clima? Culpa. Mas o produto é seu. Quem vai vender barato é o senhor e a senhora. Vai vender cheio de razão. A culpa é dos outros. O produtor não pode produzir essa quantidade. Não pode, vai vender mal. Toda vez que nós fizermos isso aqui, nós vamos vender mal arroz. Goste ou não goste. Quer pegar a tua culpa e jogar para o outro? Joga, a culpa é tua, tu atira onde tu quiser. Mas ela continua sendo tua. Não dá para aumentar preço do arroz com este volume de produção. E pegar agora, chamar a Conab para comprar arroz para estocar, nós vamos levar 10 anos com preço ruim, porque eles vão ficar 10 anos com estoque alto. Nos chantageando. Não dá para ter este volume de produção. Gostemos ou não. Ah, mas se nós diminuirmos o Paraguai que aumente. Ah, mas o Uruguai, eles que aumentem. Nada se compara ao tamanho do Brasil, gente. Nada se compara. E é triste ver gente que planta arroz ano sim, 10 não, aí uma hora tem um preço bom, volta a produzir, prejudica aqueles caras que são os produtores de arroz de verdade. É uma pena. Mas os preços do jeito que estavam atraíram um monte de aventureiros. Agora, para 2026, se espera uma redução na produção de arroz brasileira, justamente por esse estímulo que nós estamos vendo. Ano que vem a gente deve produzir pouco mais de 11 milhões de toneladas e, para o meu gosto, tomara que produza menos. Tomara que não chegue a 11 milhões.
Espero, sinceramente, que os produtores reduzam área. Porque, do contrário, nós vamos ter outro ano, aí em 2026, de preços ruins ao redor do custo de produção. Aí é aquele efeito sanfona. Aí quebra um monte de produtores. Aí eles quebram, saem, aí ajusta o mercado, aí os preços melhoram, aí outros voltam, aí quebram de novo. Não dá para ser com quebra. A gente precisa... A quebra é muito dolorosa para uma pessoa. A gente precisa encontrar um equilíbrio para que não passemos de 11 milhões de toneladas em nenhuma hipótese a produção brasileira. Idealmente, 10,5. E deu para ti. Vai plantar outra coisa no resto, porque senão a gente vai ser prejudicado. Este é o consumo de arroz no Brasil, que vinha em queda. Ele vem em queda. Senhores, essa história de que quando a economia vai mal, o consumo cresce, isso não se verifica. E digo mais. Preço do arroz alto ao consumidor, consumo cai. Preço mais barato ao consumidor, consumo aumenta. O arroz é um bem normal. Ele não tem uma particularidade, ele não é um bem inferior que sobe a demanda quando a renda cai. Esses bens, a gente chama esses de bens inferiores. Eles são raros e o arroz não é o caso. Então, com os preços mais baixos agora, é possível que no ciclo 25, 26, nós tenhamos um consumo de arroz crescendo no Brasil. Essa é a expectativa de todo mundo. E aqui eu estou comparando na barra verde a produção e na barra laranja o consumo. Notem que ali naqueles anos de 22, 23 e 24, eu tive uma relação muito apertada entre produção e consumo. Chegando ao ponto de 2023, consumirmos mais do que produzir. Agora observem este gráfico em 2025. Olha o tamanho do excedente que nós estamos gerando. Para 2026, esperamos uma relação mais apertada, mas ainda assim gerando excedentes. Quando nós olhamos os nossos estoques, que vinham bastante baixos, vinham abaixo de 1 milhão de toneladas, agora eles saltam de 1 milhão de toneladas para 1 milhão e 900 mil toneladas. E tudo isso considerando que nós vamos exportar. Considerando que no ano de 25 se exporte 1 milhão e 600 mil toneladas. O que está difícil, gente. O que está difícil. Agora, se nós não exportarmos 1 milhão e 600 mil toneladas, aquele estoque é maior ainda. O grande segredo para os preços melhorarem no segundo semestre, segredo não, a grande dependência que temos para os preços melhorarem no segundo semestre, e ninguém imagina preço a 100, a 90, não estamos nem falando nisso, mas melhorar desse patamar que nós estamos vivendo hoje, isso depende muito de exportações, muito mesmo. Não vamos conseguir melhorar preço, não aumentar fortemente as exportações. E aqui se está trabalhando com 1 milhão e 600, um ano que vem para 1 milhão e 880, em virtude de preços mais baixos. Aí sai mais. O problema é que até agora as coisas não estão saindo a contento. E com aqueles preços mais altos que estavam sendo praticados no Brasil, naturalmente nós atraímos importações. E aí então vem mais arroz, sobretudo dos países aqui, os vizinhos, do Mercosul, Paraguai em particular, aumenta muito a oferta deles para nós, em virtude dos nossos preços mais elevados aqui. E aqui estamos olhando as importações mês a mês. E estamos comparando 2025, e aqui eu peguei ano civil. Por que eu não peguei no safra? Para ter mais informação para os senhores olhar. Observem que no mês de janeiro a gente exportou 112 mil toneladas. Em janeiro de 24 nós tínhamos exportado 200.
ou seja, pouco mais da metade exportamos nesse janeiro. Em 23, 127 mil toneladas e em 22, 34. Observem que nós estamos exportando menos do que no ano passado em janeiro. Em fevereiro nós exportamos um pouquinho mais, 4,8% a mais. Em março exportamos menos, em março menos e abril menos. Maio nós ainda não temos o dado detalhado. Ou seja, nós estamos importando 16% a menos do que tínhamos importado nesses quatro primeiros meses do ano, comparados ao ano passado. E as nossas exportações, só que antes das exportações, deixa eu mostrar o dado 24 contra 23. Safra passada, tínhamos importado 16% a mais. Agora vamos olhar as exportações. Exportamos mais em janeiro, 15% a mais do que no ano passado, mas exportamos 49% a menos em fevereiro. Aí exportamos 57% mais em março e 31% menos em abril. Quando junta tudo isso, nós estamos exportando 6,5% a menos do que no ano passado, que já foi uma exportação 20% menor do que 2023. Os senhores percebem que as nossas exportações estão fraquíssimas? Já foram fracas no ano passado e este ano estão piores do que no ano passado. E a gente depende de uma virada disso para que o preço retome lá no segundo semestre. Então, senhores, que estas dificuldades elas sejam vistas como uma estratégia de planejamento da safra 26 para que nós não nos machuquemos ainda mais. Quando nós olhamos o saldo, estamos com um saldo negativo de 101 mil toneladas nos primeiros 4 meses do ano. Importamos mais do que exportamos, 101 mil toneladas. No ano passado, nesse período, tinha sido 105, e em 23 nós tínhamos um saldo positivo de 312. Então vejam como nesses 2 últimos anos as nossas exportações estão bastante enfraquecidas. Só que agora eu acredito que nós vamos começar a ver, se tivermos espaço no porto, se tivermos condições, de exportar mais. Porque quando nós comparamos de maneira idêntica o preço do arroz aqui e nos Estados Unidos, que são os nossos principais concorrentes, e transformamos tudo para dólar e tudo para 50 quilos para medirmos na mesma unidade, notem que o preço, a linha em verde, que é o indicador Exalc e IRGA, aqui do Rio Grande do Sul, estávamos até o início desse ano com um preço superior a Chicago e agora estamos com preço abaixo de Chicago. Então, naturalmente, agora a gente espera que as exportações brasileiras decolem, porque estamos com um preço abaixo do nosso concorrente. Situação que nós não víamos há bastante tempo, desde 2022, nós não víamos essa situação de estar com preço abaixo do nosso principal concorrente. Estávamos com preço sempre bem acima, por isso que as exportações enfraqueceram. Agora a gente imagina que essas exportações comecem a decolar. O problema, senhores e senhoras, que hoje, para quem não lembra, é o dia 17 de junho. Já vai meio ano. Para cada 1% que varia a produção de arroz no Brasil, o preço do arroz varia em sentido oposto, por isso que é negativo, 1,98%. Para cada 1% que a produção aumenta, o preço cai 1,98%. Querem ver isso graficamente com os olhos de vocês? Está aqui. Ano de 2010, produzimos
11 milhões de toneladas, o preço estava 59. Aumentamos a produção para 13, o preço caiu para 49. Diminuímos para 11, subiu para 66. Mantivemos na casa de 11, muito parecido, ficou ali 65. Vejam que o preço sobe quando a produção cai e o preço cai quando a produção sobe. Tudo ou mais constante, né? Claro, tem questão cambial, tem questão de inflação, tem outros fatores que influenciam o preço. Agora, tudo isolado, ficando só produção e preço, para cada 1% que a gente aumenta a produção, o preço cai em 1,98. Para cada 1% que a gente diminui a produção, o preço sobe 1,98. O faturamento está na mão dos arrozeiros. Não do arrozeiro como indivíduo, porque ele não consegue fazer a produção do Estado, e nem a brasileira. Mas os arrozeiros brasileiros determinam o preço que vão receber na safra seguinte. Receita, senhores, é feita de quantidade vezes preço. Não adianta eu ter aumento de quantidade e queda de preço. Às vezes é melhor eu ter uma quantidade menor, mas um preço maior. A receita é feita por essa multiplicação. Nós olhamos muito para a quantidade e não controlamos o preço. E nós é que pagamos essa conta depois. E os preços, por conta desse aumento de produção, passando dos 12 milhões de toneladas, lamentavelmente estamos vendo esse preço em queda livre, esse 70, lembrando, estamos falando da média do mês, né? Hoje, infelizmente, esse valor está abaixo disso. Ainda dentro do mercado brasileiro, eu quero, antes de chegar na soja, marcar que o arroz ele é um produto extremamente comportado. O preço alto faz o preço baixo e o preço baixo faz o preço alto. Nós temos que encontrar um meio de regular isso, e quando eu digo regular não é governo, pelo amor da Santíssima Trindade, eu estou falando em termos de conscientização da classe. A gente precisa regular esse negócio. Falando de soja, acabaram as más notícias. Vamos para a soja. Vamos para a soja. Eu não vi a hora de chegar na soja. Chegamos na soja com a graça de Deus. Está aqui uma boa alternativa para alguns talhões que a criatura está pensando se planta arroz ou se planta soja. Planta soja. Mas eu preciso botar uma gramínea, planta milho. Mas segura teu arroz. Segura. Segura. A produção mundial de soja, que nós já estamos no ano 26 da soja, já estamos no ano 26, Estados Unidos já está plantando a safra 26, o hemisfério norte já está plantando, mas Estados Unidos é o nosso grande concorrente, então me refiro a eles em particular. E produzimos mais soja em 25, saltamos dos 397 do ano passado, lembrando que ano passado o Brasil inteiro teve quebra de safra, e este ano passamos dos 400 milhões pela primeira vez, e fomos lá para 421 milhões quase, de produção de soja, e para 26 se espera 426 milhões. 420,8, 426,8, ou seja, 6 milhões de toneladas a mais apenas. É isso que se espera que o mundo plante a mais de soja, produza a mais de soja. 6 milhões. Isto é uma notícia boa, porque quando a gente abre uma safra nova para olhar, nós estamos olhando para o potencial dela, para aquilo que se espera dela. Só que tem que chover na medida certa, tem que fazer calor na medida certa, tem que controlar as pragas na medida certa, ou seja, na arrancada tudo é muito mais bonito do que na chegada. Então, perder 6 milhões de toneladas é algo muito simples para uma produção global. E quando nós olhamos aonde que está sendo aumentada essa produção, notem ali na segunda linha que não são os Estados Unidos. Os Estados Unidos produziu 118 milhões em 25 e deve produzir 118 milhões em 26.
até um pouquinho menos, né? Até diminuindo ali a sua produção em 700 mil toneladas. 2025 eles tiveram problemas climáticos. 2026 eles diminuíram a área plantada. Por que os americanos diminuíram a área plantada? Para aumentar a produção de milho. Lá nos Estados Unidos não é soja e milho, lá é soja ou milho, que nem nós aqui, no Rio Grande do Sul. Então eles diminuíram a área de soja para ampliar a área de milho. E mesmo assim, nós vamos consumir mais milho do que produzir em 2026 de novo. Por isso que o milho é sim uma boa alternativa. Mas já que abri aqui uma janela para falar de milho, o milho é que nem arroz. Vis a vis, deixa muito mais dinheiro do que soja. Por quê? Porque é mais difícil. Soja é mais fácil. Se tu és um produtor de milho, e tu tens irrigação, tem condição de produzir soja ou milho, e tu é um produtor de milho de 200 sacos e um produtor de soja de 70, não tem nem que discutir se tem que produzir soja ou milho. É milho. Milho deixa muito mais dinheiro. Muito mais. Porém, dá muito mais trabalho e tem que ter caixa. Porque se for para produzir milho, para vender nos meses de abril, maio, junho, julho e agosto, vai só trocar dinheiro. Porque tu vai vender milho quando nós estamos colhendo a primeira safra no Brasil e a segunda safra no Brasil. Aí tu está vendendo na super oferta. Agora, para quem deixa para vender de setembro em diante, nossa, não tem nem que fazer conta. Não precisa nem fazer conta. O milho é um produto super sazonal também. E é bem fácil acertar a comercialização dele. Só que é óbvio que não é quando está todo mundo vendendo. Quando o pessoal lá em cima não tem nem onde guardar o milho que tu quer vender, bom, aí tu vai vender mal. Agora, se tu és um produtor de 200 sacos para cima e tem caixa para suportar, para arrastar esse estoque para frente, o milho é uma belíssima alternativa. Inclusive, uma baita alternativa ao arroz, do ponto de vista financeiro. Fechada essa janela, olha quem é que está aumentando esses 6 milhões de toneladas? Nós, o Brasil. O Brasil, que produziu esse ano 169 milhões de toneladas, apesar do Rio Grande do Sul, nós produzimos 169 milhões de toneladas, e a projeção para 26 do Brasil é 175. Ou seja, esses 6 milhões do mundo estão crescendo aqui no nosso país. Ainda bem que a logística está uma beleza. A gente olha para esse 175 e pensa, né? Mas como que vai fazer isso? Será que vai acontecer? Quando o USDA projetou safra brasileira a 1,69, muita gente achou que isso não ia acontecer. A Conab trabalhava com 160. Não, 161, se não me falha a memória. E aí eles vêm ajustando, agora esse último relatório, 1,69, a Conab também. Ou seja, não duvidem. Provavelmente a gente vai produzir isso aqui sim. Nós estamos indo forte demais. Estamos forte demais também na soja. A Argentina, que é o terceiro maior produtor, também deve ter uma queda na produção em relação ao ano de 2025. Ou seja, quem está aumentando a produção no mundo somos nós. Ainda bem que o consumo está crescendo. E o consumo está crescendo bem. Vejam que em 25 o nosso consumo cresceu bastante. Mas quando a gente olha para 26, estamos falando de mais de 15 milhões de toneladas a mais sendo consumidas. 15 milhões a mais. A produção é 6, o crescimento. O consumo cresce 15. Então percebem que é uma situação bem mais confortável da soja e o consumo é algo muito mais estável do que a produção. A produção tem que colher, depende da natureza. O consumo não. Então, quando tem oscilação, geralmente é na produção e não no consumo. E perder
6 milhões de toneladas é muito fácil. Quando nós olhamos aonde que esse consumo está acontecendo, é na China. China que vem com problemas econômicos bastante significativos, a China vem patinando, a China vem sofrendo, a China vem peleando, mas as crises econômicas que ela tem enfrentado, nós não vemos evidência nenhuma ainda no consumo de soja. A gente já vê das proteínas, da carne. Mas soja e milho nós não vimos ainda. Agora, aqui tem dois recortes que a gente precisa entender. Todos nós estamos acompanhando o que está acontecendo entre Estados Unidos e China. E todos nós estamos secando para que eles não se acertem. E que briguem. Melhor ainda. Se os Estados Unidos e China fizerem um acordo mantendo as tarifas maiores do que elas eram no passado, não esses 100 e pico, isso aí não vai acontecer, não tem como sustentar isso, mas que piore em relação a antes do Trump, para nós é ótimo. Agora, se Estados Unidos e China fizerem um acordo que as tarifas fiquem acima do que eram, porém, os Estados Unidos passe a ter uma preferência de venda, nós estamos ferrados. Nós estamos ferrados. Porque como é que funciona a preferência? Não interessa quanto é que está o preço. Tu tem que comprar de mim X milhões de toneladas. Se eles fizerem um acordo com este desenho e botarem soja neste pacote, eles vão primeiro comprar da China, depois para comprar de nós. E isso é ruim. Porque daí nós vamos ter o nosso maior concorrente, que são os Estados Unidos, um acordo comercial com o nosso principal cliente, que é a China, e nós com um acordo comercial com o Mercosul. É assim que nós vamos competir. É assim que nós vamos competir. Então, a menos que o Brasil vá lá e faça um acordo comercial com a China, o que eu duvido, nós vamos ficar, então, secando o acordo entre Estados Unidos e China. Quando sair esse acordo, não se preocupem com a manchete. Se preocupem em ler o texto para saber como é que foi feito esse acordo. Se deu preferência e se soja está nisso, nós teremos um problema a partir do ano que vem. Acho, do verbo achar, no campo do achismo, que eles não vão fazer um acordo de preferência. Porque eles fizeram lá em 2019, e aí veio a pandemia e eles descumpriram, os dois lados. Então ficou um cheiro de inexequibilidade. Mas tenhamos atenção a este fato. A China, como vocês estão vendo, ela é insubstituível. Se nós não vendermos para o maior consumidor do mundo, nós vamos vender para quem? Para o segundo maior, que são os Estados Unidos? Que é o segundo maior produtor? Não. Nós vamos vender para nós mesmos, que somos o terceiro maior consumidor de soja do mundo? Não. Nós vamos vender para a Argentina? Não. Nós vamos vender para os malas da União Europeia? Não. Só compram 16 milhões de toneladas. Então, não tem substituto para a China. No curto prazo, não tem. Quando nós olhamos o quanto vamos produzir e quanto vamos consumir nesse ciclo de 26 e comparamos isso com o passado, observem que nós tivemos um triênio de ouro ali, 2020, 21 e 22. Soja 200, soja 180. O pessoal não podia enxergar um trator novo, tinha que trocar. Não podia ver uma horta que queria arrendar. Bons tempos. Em média, nós consumimos no mundo 6 milhões a mais do que nós produzimos. Ou seja, foi um triênio que diminuiu os estoques. Um triênio que faltou produto no mundo. Que nós tivemos que buscar nos estoques que não teria para consumir. Foi um triênio muito bom. Numa situação dessas, é soja 200 mesmo. Só que depois vem um outro triênio,
de 23, 4 e 5, aonde nós consumimos bem menos do que nós produzimos. Porque nós saltamos fortemente as nossas produções. Produzimos em 23, 24 e 25, em média, 12 milhões a mais do que nós consumimos. Consequentemente, os estoques. E ao subir esses estoques, nós tivemos uma queda no preço da soja. Aí ela veio para patamares bem abaixo daqueles que estavam sendo observados no triênio 20, 21 e 22. Como é que está a situação para 26? Uma produção ligeiramente acima do consumo. Como nós aumentamos 6 milhões a produção e o consumo 15, estamos com uma situação de 427 milhões de produção e 424 milhões de consumo. Pessoal, vocês entendem muito mais de produzir do que eu. A diferença é 3 milhões de toneladas. Perder 3 milhões de toneladas na safra mundial é a maior barbada do mundo. Ou seja, não é um dado, não é uma informação que eu vou dizer. Eu vou trazer uma expectativa baseada no que a gente já viu no passado. Está com toda a cara que 26 nós teremos um consumo maior que a produção. Está com toda a cara. Porque perder esses 3 milhões é muito fácil. Já aconteceu várias vezes isso. Se nós tivermos este quadro em 2026, não mudar nada, já teremos um ano melhor de preços. Já temos uma tendência de ter preços melhores. Porque a relação entre oferta e demanda vai estar bem mais apertada. Se nós tivermos consumo maior que produção, com redução de estoque, o cenário fica ainda mais favorável. Então o Antônio veio à Cachoeira para dizer que a soja vai a 200. Não, gente, pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo ser melhor do que este ano. Ser melhor do que este ano. A soja vai a 200, eu não tenho dúvida. Nós vamos atingir os R$200 de novo. Eu só não sei quando. Não sei em que ano isso vai acontecer. Mas do jeito que está a inflação no Brasil, talvez não demore tanto. Só não vai valer nada esses 200. Quando a gente olha para as exportações mundiais, observem que nós viemos num crescente bastante estável de crescimento e o Brasil liderando as exportações mundiais de soja, ano que vem com o objetivo de exportar 112 milhões de toneladas de soja para o mundo. Haja exportação, haja logística. E o nosso maior comprador, o principal importador, é a China. A China importa 112 milhões. A mesma medida do que nós exportamos. Só que elas não importam só da gente. Importa também dos Estados Unidos. E é isso que me preocupa. Se os Estados Unidos, vou voltar aqui, que são o segundo maior exportador do mundo, exportam 49,4 milhões. Fizeram um acordo com a China, que é o maior importador do mundo, importa 112, e ele assina um contrato de preferência, a China vai continuar comprando a gente, porque os Estados Unidos não supre ela, mas vai comprar deles primeiro, independente do preço. E isso é ruim para a gente. Isso pressiona a caixa, isso pressiona logística, isso pressiona a armazenagem, isso traz um monte de sabores para nós. Não vou exportar para a China, vou exportar para quem? Não tem substituto para a China. Por isso que era muito interessante, já que o nosso presidente tem viajado tanto para tantos lugares, sobretudo para a China, era ao invés de importar gente para dar consultoria para regulação de redes sociais, o Brasil podia pegar essa mesma energia para fazer um acordo comercial com eles para a gente não ficar de fora. Mas cada país com as suas prioridades. Os Estados Unidos, a prioridade deles é vender mais. A nossa é regular as redes. Os estoques finais, portanto, como nós podemos observar ali no ano de 20, 21 e 22, ficaram abaixo de 100 milhões de toneladas.
E com o consumo crescente, a relação estoque-consumo, que vocês veem ali na linha vermelha, nós ficamos ali ao redor de 18%, 18,5% de estoque para o que iríamos consumir. É um estoque baixo. Isto subiu no triênio 23, 24 e 25, e agora, 2026, se espera que recue um pouquinho, para 20,5%. Se nós perdermos ali umas 3, 4, 5, 6 milhões de toneladas no mundo, essa relação cai ainda mais. Cai bastante. E aí eu não estou comparando, não, são 6 milhões, não são de 400 milhões de produção, são de 125 milhões de estoque. Então, muda bastante o desenho. Então, sinceramente, eu acredito que nós temos esse potencial. O preço da soja em Chicago está na média do mês 10,38. Ontem estava batendo 10,70, porque com todo esse conflito que está acontecendo lá no Oriente Médio, a Agência do Petróleo norte-americana autorizou um percentual maior da inserção de biocombustíveis nos combustíveis que são oriundos do petróleo. Então, os Estados Unidos vai usar mais etanol e mais biodiesel a partir já de 2025. E isso trouxe um up importante para o preço da soja lá em Chicago. Isso é algo muito bom. E uma retomada do preço do petróleo também tende a trazer um preço da soja um pouco mais para cima. Hoje nós estamos ainda olhando um preço que está se movimentando por 25, mas logo logo a gente começa a virar a página do 25 e olhar para 26, que tudo indica que vai ser melhor do que 25. Tudo mais constante, se não mudar nada até lá, olhando para 26 com os olhos para as informações que a gente tem de 26 hoje, tudo indica que o 26 vai ser melhor do que foi o 25. Nós estamos com uma taxa de câmbio mais baixa, em queda, o que nos prejudica em partes, mas também um preço do petróleo que está baixo, subindo, mas ainda está baixo, com um câmbio mais baixo, é um bom momento de comprar ureia. O melhor momento de cloreto já passou, foi o início do ano, do MAP e DAP também já passou, foi março, mas ureia se esperava que fosse julho. Com este conflito lá no Oriente Médio, que pode estar elevando o preço do petróleo, associado a um câmbio mais baixo, acho que é um bom momento de se olhar para a ureia, olhar com mais atenção. Essa taxa de câmbio, ela está em queda, mas não é porque o real está ganhando valor, é porque o dólar está perdendo valor, justamente por conta daquela guerra tarifária empreendida nos Estados Unidos. Para concluir, vou mostrar aqui alguns dados do Brasil. Estamos com o nosso preço da soja em Rio Grande transformada para dólares e transformado o preço em Chicago para 60 quilos, ou seja, para medirmos tudo na mesma unidade, estamos com um preço ligeiramente acima de Chicago. Eles 22,88, nós 24,25. Os prêmios têm nos ajudado bastante. Falando neles, aqui estão eles. Preço de tela de ontem, do fechamento de ontem. Nós, olhando Paranaguá, Rio Grande e Santos, vou focar em Rio Grande, que é o nosso porto. O prêmio para julho estava 90 cents por bushel. E olhando para fevereiro do ano que vem, 48 cents e março 18 cents. Então vejam que nós estamos com prêmios positivos já para o ano que vem. E os prêmios para setembro, que vão abrir em breve, agosto, setembro, nós acreditamos que agosto já abra acima de $1 e setembro passe significativamente de $1. Nós não viemos aqui para adivinhar preço, tá? Não sabemos fazer isso, nós não temos condição de fazer isso, mas vou mostrar para vocês aqui os preços em Rio Grande, que fazem mais sentido para nós aqui. Disponível, 135,50, mas quando nós olhamos para frente, entrega ainda no mês de junho, 135,20, maio de 2026, aliás, junho de 26, 135, maio de 26, 140, agosto de 25, 140,80 e julho de 25,
138,30. Nós acreditamos que existe um espaço, e aqui, de novo, estou apenas dizendo que o número com o qual nós estamos trabalhando, não estou escrevendo isso em bronze, não tenho bola de cristal, não sei o que vai acontecer, mas se não houver nenhuma mudança importante, por exemplo, os Estados Unidos fazer um acordo com a China de preferência, ou uma guerra aleatória que a gente não sabe, enfim, algo que mude muito o cenário, a gente deve ver preço em Rio Grande, ali entre setembro e novembro, acima de 140, podendo, quem sabe, até bater 150. Esse é o nosso range que nós estamos trabalhando, entre 140 e 150, entre setembro e novembro deste ano. Que, aliás, a esses preços se tornam bastante interessantes os travamentos para o ano que vem. Então, pessoal, foi isso que eu preparei para falar sobre mercado na manhã de hoje para vocês. Eu agradeço muito, IRGA, pela organização, pelo convite, e se houver tempo ainda, por parte de vocês, eu estou à disposição para responder perguntas. Bom, pessoal, a palestra foi bem interessante. O Antônio falou palavras meia duras, né? Que a solução talvez esteja na nossa mão, né? Talvez não está na nossa mão, né, Antônio? Um planejamento melhor, as nossas entidades talvez tentar organizar melhor, mas principalmente o produtor, né? Se organizar é difícil, às vezes a gente escutar alguma coisa, mas é o que tem hoje para ser dito, né? E bem tranquilo. Agora não tem um espaço para perguntas, né? Está aberta a perguntas e o Antônio se prontificou a respondê-las. Quem tiver. Bom dia, Antônio. Daniel Herbe. Tudo bem, Daniel? Excelente, mais uma vez, a apresentação. Antônio, eu queria ouvir a opinião do amigo aí para milho próxima safra. 26, no caso, né? A safra 26, a gente tem um aumento da produção, uma recuperação, até porque os Estados Unidos estão aumentando a área plantada. As lavouras lá nos Estados Unidos começam bem, mas não a condição de ótimo e excelente está num bom patamar, está 72%, mas pegando os últimos 5 anos, ela está melhor que 2 anos, eu não me lembro quais são, mas está abaixo de 3 anos desses últimos 5, a quantidade de excelentes e bom. Então é uma safra que tende até agora a andar bem. Se ela andar bem lá, e se nós andarmos bem aqui, porque o Brasil também está ampliando a produção, nós deveremos ter um aumento de produção maior do que o do consumo. O crescimento. Só que mesmo crescendo a produção acima do consumo, o consumo ainda fica maior do que a produção no mundo. E é o 3º ano consecutivo. Então, a gente imagina que, em média, os preços do milho ano que vem vão continuar bons, pagando bem, dando uma boa margem de lucro. O que o produtor do milho precisa ter clareza? O milho aqui no Rio Grande do Sul, ou tu colhe e vende imediatamente, ou tu segura para vender no final do ano, que é o ideal. O milho, Daniel, eu vou começar com a soja. A soja, entre o pior momento de vender no ano e o melhor momento de vender no ano, é 28% a diferença. Entre o pior mês e o melhor mês, dá 28%. O milho dá 39%. Por que o milho tem essa oscilação maior? Porque a gente colhe a primeira safra, nós não terminamos de colher a primeira e já começamos a colher a segunda. Então, ali por 2, 3 semanas, nós estamos colhendo simultaneamente 2 safras, com todos os nossos armazéns com soja, e não temos ideia o que nós vamos fazer com milho. Estou falando de realidade brasileira, não necessariamente a gaúcha. É óbvio que o preço vai cair. O preço despenca. Só que é impressionante quando a gente olha o gráfico do preço do milho, ele é uma montanha-russa, assim. Então, de ali, abril para frente, até julho, é uma queda só, e depois uma alta só. Então, o milho bem produzido, para ter altas produtividades, porque ele é uma lavoura cara,
Não dá para plantar milho para colher 130, 140. Tem que plantar para colher 200. Muito obrigado. E com uma estratégia de comercialização adequada, olha, para bater milho é difícil. Tem que fazer conta para te achar alguma coisa aqui no estado que bata milho. E sem dizer que aqui no estado a gente tem que trazer milho de outros lugares. Então tem muito produtor grande que faz a seguinte estratégia. Ele colhe, ele armazena e vende pulverizado. É para o fulano que quer botar lá no confinamentinho dele, é para o outro que quer dar para o aviário, não sei o quê. Vai só vendendo da mão para a boca. E aí vai pegando um spread bom. Coisa que no Rio Grande do Sul a gente consegue fazer, mas não consegue fazer em outros estados. Então, eu acho o milho uma ideia boa, viu, Daniel? Vocês que são bons em tudo. Bom dia, Antônio. Bom Tudo dia, bem? Renato. Renato Lerman, sempre vale a pena te escutar. Eu só queria saber uma coisa que para mim é muito importante, a gente quase não escuta. Com tudo isso que tu deu, esse panorama, como seria a fórmula mágica de tu baixar custo para tentar que te sobre um pouco mais nesse momento que nós estamos vivendo e com toda essa desgraceira que está acontecendo, tu acha que quantos % vão ficar fora do plantio do próximo ano, tanto de soja como arroz? Bom, é um ponto importante. Vou começar com o custo. Renato, os custos de produção, eles também têm uma oscilação forte durante o ano. Por isso, e aí é que está a beleza do agro e, ao mesmo tempo, o grande desafio. O agro, para mim, e aí eu estou olhando como economista, não estou olhando como produtor nem como agrônomo, estou olhando como economista. Quando eu olho para o agro e comparo com ele com outros setores, a principal diferença é que o agro exige muito caixa. Ser produtor rural e trabalhar sem caixa é um problema muito grave. Porque, em primeiro lugar, o cara, quando tem caixa, compra insumo quando quer, vende produto quando quer. Se a soja varia 28 e o milho varia 39, o arroz é 35, os insumos são 26, o pacote. Semente, defensivo, fertilizante. Dá 26 na média disso tudo. Então, se eu comprar mal e vender mal, não tem produtividade que me resolva. Como é que eu faço para comprar... Não, o comprar bem, para mim, não é acertar o olho da mosca com ela voando, porque isso a gente não sabe como fazer. Não existe uma tecnologia que nos entregue isso. Mas a gente consegue acertar na volta dela. Se tu conseguir ganhar um pouco desses 26 aqui e um pouco dos 28 lá, ou 39, dependendo do produto, tu já faz um estrago. Tu só vai conseguir isso se tu tiver disponibilidade de caixa. E isso não é disponibilidade de caixa do dinheiro que tu vai buscar liquidez no banco. É dinheiro teu. Por isso que entendo que o principal investimento de um produtor rural é caixa. Todo o resto vem depois. Todo o resto vem depois. E fico muito à vontade de falar isso, responder isso para ti, porque eu sei que tu é professor em fazer essas coisas. A gente, quando compra melhor e vende melhor, é outro resultado. E a primeira coisa para fazer é ter a condição de, e a condição é a partir de caixa. Então, tu não consegue mudar o preço do Brasil dos insumos, mas tu consegue comprar insumo quando o vendedor lá na revenda está com os braços cruzados. Se tu chegar quando ele está desesperado porque não sabe como é que vai fazer para entregar, o preço é outro. E ele não faz nada de errado nisso. Nós faríamos a mesma coisa no lugar dele. Eu, pelo menos, faria. Então, ele não está errado. Pacotes tecnológicos, eles precisam ser testados. Nós confiamos muito nas excelentes pesquisas que nós temos no Brasil. Mas daqui está um grande pesquisador, o professor Marquesan, tem outros grandes pesquisadores do IRGA. Quando eles fazem as pesquisas, eles estão
Eles são muito honestos nos seus papers. Olha, a minha pesquisa deu este resultado com esta variedade, fazendo isso, nessas condições, etc, etc. Na tua propriedade, tu tem que fazer algo parecido, porque um talhão não é igual ao outro. E às vezes a gente vê muitas decisões sendo tomadas não orientadas pela pesquisa e pela análise agronômica daquela propriedade, mas sim ao que o vendedor diz que tem que fazer. Só em mudar isso, tu já muda bastante a tua estrutura de custos de produção. Mais do que isso, não tem muito o que fazer. Eu sei que tu quer que eu diga que o pessoal produza com menos fertilizante, mas isso eu não posso dizer, porque senão o pessoal dos agrônomos vão querer me matar. E com razão. E com razão. Sobre o ano que vem. Renato, se eu não tiver esperança que alguma coisa aconteça, não vale a pena eu me levantar e trabalhar. Aí eu vou trabalhar no mercado financeiro em São Paulo, que é muito mais fácil. Tem que ter esperança. A gente tem que acreditar que alguma coisa vai acontecer. Talvez não seja aquilo que muita gente espera, mas que seja algo pelo menos minimamente o suficiente para manter a maior parte dos produtores ainda na atividade. Mas eu acho importante dizer para ti e para os demais algumas dificuldades. Primeira delas, nós temos um governo que flagrantemente não gosta muito desse setor. Não gosta. Mas ele também governa para esse setor. Porque quando a gente paga impostos, a gente não paga o imposto para o candidato que a gente votou. A gente paga imposto para ser gasto pelo governo que está estabelecido pelas urnas. Então, mas quando a gente gosta, a gente faz um esforço maior. Segundo lugar, o atual governo está com um problema de coordenação que eu nunca vi igual. E olha que nós nos conhecemos desde quando tinha o cabelo loiro e eu preto. Agora nós estamos tudo branco. Nunca vi nada parecido. O governo Dilma era um luxo de organização. Perto do que nós estamos vendo hoje. São 39 ministérios. Tem ministro que o presidente não sabe o nome. E o que tu acerta com o ministro A, tu não está acertando com o governo. Está acertando com ele. Antes, Sindicato Rural de Cachoeira, acertei uma coisa contigo. O Paulo não vai me dizer uma coisa diferente. Está acertado. Acertado. Agora imagina assim, ó, tu diz uma coisa, o Paulo diz outra, o presidente diz outra. Cada um diz uma coisa. É assim. Aí não, tá certo, vamos fazer. Aí o outro diz, não, nós não vamos fazer. Aí tu volta para estacar zero. Então tu nunca consegue mandar um ofício, tu tem que mandar no mínimo uma meia dúzia. E falar com cada um. Porque tu não está falando com um governo, tu está falando com vários governos. Isto gera uma dificuldade que vocês não têm ideia. Terceiro ponto, que eu acho importante ter clareza. Espero que vocês não estejam filmando. Mas o ministro Fávaro, ele é um ministro que não tem trânsito dentro do governo. Não tem. Não tem mesmo. Ele é um ministro politicamente fraco dentro do contexto de governo. Isto para nós é um baita de um problema, porque ele é o interlocutor número 1. É diferente de uma Tereza Cristina, que com todo aquele tamanho dela chegava para o Bolsonaro e Paulo Guedes e tinha um chilique e mandava fazer e fazia. É diferente de um Roberto Rodrigues, é diferente de um Blairo Maggi, pode gostar dele, não gostar dele, não importa, mas ele é um cara forte dentro do governo. Enfim, é diferente. Tu lidar, o teu interlocutor ser uma pessoa que não consegue gerar o convencimento dentro do seio do governo é complicado. Então, dentro de governo tem esse monte de problema. Em banco, teve uma mudança forte de regras bancárias. Saiu uma resolução no Brasil, 4966, que muda a forma de dar rating ao produtor. Aliás, a qualquer operação de crédito, mas eu estou falando aqui do caso do produtor rural.
Qualquer atraso, o provisionamento é imenso, então isso gera um problema também. Então, é um mar de problema de um lado, justamente quando a gente vem de um ciclo de 6 safras, onde 5 foram horríveis. Então, é um teste e tanto. Hoje existe, de um lado, o projeto do senador Reis, securitização, que foi apresentado pelo Pedro Westphalen, deputado Pedro Westphalen, o mesmo projeto na Câmara. Por que isso? Porque ele tem que tramitar no Senado e depois ir para a Câmara. Então, para ganhar tempo, já botou na Câmara. O projeto ele passou pela Comissão da Agricultura do Senado, mas vejam, de fevereiro a maio, para passar da Agricultura. Agora tem a Comissão de Assuntos Econômicos, que o presidente é o Renan Calheiros, e tem maioria governista. Então, o relator, nós conseguimos uma vitória importante, que é botar alguém da base do agro, que é o Irajá Abreu, filho da senadora Cátia Abreu. Não, olha para nós estamos bem arrumados. E na Câmara, o relator da primeira comissão é o deputado Afonso Ram, que foi instituído, foi dada a ele a relatoria na semana passada. Ontem nós tivemos reunião com ele na Farsul. E nós já nos dispusemos, tanto para o Irajá quanto para o Ram, e os dois toparam, nós assumimos o relatório para nós. Nós vamos fazer o relatório. Por quê? Porque a gente já tem tudo. Então, a questão técnica a gente domina, nós vamos fazer. Para fazer rápido. E ambos estão com uma meta de até 15 de julho, antes do recesso parlamentar, ter o relatório pronto e aprovado. Politicamente eu não sei como é que eles vão fazer, porque agora tem festas de São João no Brasil, e quando termina a festa de São João começa o recesso. Pois é, quadrilha tem que dançar, tem que pular fogueira. Então, existe um movimento legislativo que está sendo feito a toque de caixa, mas por mais toque de caixa que seja, o processo legislativo tem seu rito. E não será este projeto que vai mudar o rito. O rito é o rito. O produtor tem que lembrar que a securitização começou nos anos 90 e não nos anos 2000. Então não é uma coisa para meses, para semanas, é uma coisa para meses, talvez anos. Não é o que a gente quer. Até lá o produtor tem que estar vivo. Nós trabalhamos nessa questão de estar vivo em 2 frentes. Uma delas são as prorrogações. Prorrogar não resolve, mas alivia de muita gente. E por que eu tenho que trabalhar com vários remédios? Porque lá nos anos 90, quando nós tivemos a securitização, começou em 90 e nos anos 2000, eu tinha 2 dívidas, custeio e investimento. Metade do dinheiro era dinheiro do Tesouro, outra metade era dos bancos. Era 100% de recurso controlado, portanto. E eu tinha um credor, que era o Banco do Brasil. Hoje eu tenho recurso controlado, eu tenho recurso livre, uma predominância de recurso livre, inclusive, e o produtor tem vários agentes financeiros que fornecem crédito para ele dentro do sistema bancário, e ainda tem dívida em cooperativa, revenda, cerealista, que não tinha naquela época. Então hoje a coisa é muito mais complexa do que era daquele jeito. Então não dá para dizer, eu vou fazer a securitização. Não. Se aprovar os projetos de lei que estão no Senado e na Câmara, quem deve para cooperativa, revenda, cerealista, fora. Fora. O projeto não prevê. Então não dá para dar um tiro e achar que resolve tudo. São vários. A prorrogação é uma delas. Prorroga, o cara que lá, o Pronaf, lá, prorroga, dá 3 anos, dá 4 anos. Esse cara vai pagar um juro baixinho, para muitos se resolvem assim. Agora, o cara que fez prorrogações no ano passado, ou que pegou custeio no ano passado, ou que pegou custeio e ainda fez prorrogação, e agora tem uma bola de neve e está pagando 2%, 3% ao mês, esse cara, a prorrogação não adianta. Então, nós estamos trabalhando junto com o governo na construção de uma linha com recursos do Fundo Social, do pré-sal, para dar um fôlego
A proposta é 20 anos, juro de 8,5%, que é para não ter equalização do tesouro. E o governo não precisar dizer, mas não, eu vou ter que gastar. Não, tu não tem que gastar. A 8,5% tu não tem que botar nenhum centavo. Só usar o recurso pré-sal que tu não gasta nada. 20 anos para pagar 8,5%, um deságio do setor bancário para criar um fundo garantidor que no final o produtor resgata esse dinheiro de volta. Lá pelo 13º ano, ele quita a dívida só que ele tem para receber do deságio que ficou sendo fundo garantidor para ele. Para que fazer fundo garantidor? Por causa das garantias. Tem muita gente que é arrendatária. Então, de maneira muito resumida, Renato, a gente está trabalhando nessas 3 frentes. Prorrogação, linha do Fundo Social e securitização pelo Congresso. Porque as 3 abrangem todo mundo e cada uma vai fazendo o seu serviço no tempo que é possível se fazer. A prorrogação saiu muito aquém do que foi pedido, o que está nos gerando retrabalho. Agora nós estamos trabalhando para que o governo prorrogue todas as dívidas para 90 dias, para nos dar tempo de fazer uma outra resolução, porque aquela não serve. Mas enquanto não serve, os agentes financeiros vão prorrogando do jeito que dá. Mas é uma situação assim que nunca nenhum de nós viveu. É a pior situação já registrada. Seja pela quantidade de perdas que nós temos do lado de cá, seja pela matéria-prima que nós temos do lado de lá. Se tu abrir um Lego, uma caixinha de Lego para crianças de 12 anos, chamar os ministros do Lula e dizer assim, agora vocês montem esse Lego conforme as instruções da Caixa, eles não montam. Vai estar assim um avião bem claro assim na caixa, eles vão tentar montar um carro. Tá duro. Parabéns, Antônio da Luz, pela excelente explanação e pela clareza dos números. Obrigado. Os números que tu apresentas são confiáveis. Outros divulgados no país, nem tanto. Sobre o arrozeiro, agradecer o carinho e a elegância com que tu tratou a gente, porque cometemos uma asneira muito grande e nós provocamos essa crise. O arroz está num nível de preço que não cobre nem de longe a questão custo-produção. A saída a curto e médio prazo é a exportação. Como tu recomendaria para a iniciativa privada, as entidades, nós enxugar esse grande mercado? A gente está com os silos cheios e completamente quebrados. Eu tiraria 1,5 milhão, 2 milhões de toneladas do Estado, aceitando vender, entregar no Porto de Rio Grande a R$ 55. O que nós poderíamos fazer para enxugar rapidamente, em parte, esse mercado hoje que está danoso para nós e a gente não tem perspectiva de aumento do preço e a gente não tem como cobrir todos os custos nossos? Esse é o primeiro questionamento. O segundo questionamento sobre a securitização, o governo afirma categoricamente que não há recurso para a securitização. Aí eu te pergunto, o Fundo Social do Pré-Sal, ele existe? Ele é uma fantasia? Ou contabilmente o Tribunal de Contas da União acessa esses números? Ou a gente está acreditando numa baita baboseira? Questão 3. Plano Safra. Não há recurso. As contas públicas entraram em completo colapso. Qual é a tua expectativa para o Plano Safra 25-26? Bom, 3 ótimas perguntas. Vou começar pela última, se me permites. Eu acho que é a mais fácil. Eu espero um anúncio pomposo, porque quando o governo anuncia um Plano Safra, ele está anunciando recursos que não são dele. Então isso é mais ou menos como torcer para o time de futebol da gente. Tu está lá torcendo, passa para o fulano, faz não sei o quê. Mas quem está fazendo são eles não estão nem te ouvindo. Nós somos secundários. O governo também. Os recursos que são emprestados no Plano Safra são recursos dos agentes financeiros. Que uma parte, cada vez menor, é controlada.
No Brasil, de cada R$ 4, um só é controlado. Os outros são livres, 2, 3% ao mês, livre. Aqui no Brasil, aqui no estado do Rio Grande do Sul é um pouco diferente. Aqui é 60-40 porque a gente tem muito pronafiano. Mas 60% são livres aqui no estado. Aonde é que crescem os recursos? Nos livres. Então o governo não deveria nem anunciar isso, deveria ser anunciado de São Paulo pela FEBRABAN e não pelo governo. Mas, como tem todo aquele xaraxaxá político, o governo vai anunciar um valor maior que o do ano passado, provavelmente, com mais recursos livres. O que ele não vai dizer é que o que ele anunciou no ano passado nós não vamos chegar nem perto de acontecer. E ele também não vai dizer que de julho a maio nós estamos com 15% a menos de recursos emprestados no Brasil do que no plano safra anterior. Mas isso ninguém vai dizer no dia do anúncio. Então eu espero uma coisa pomposa, epopeica e inútil. Vai subir juro, o produtor dos recursos controlados, vão ter menos recursos controlados ainda com juros mais altos. O ministro vai anunciar que vai melhorar o seguro rural e o Proagro, e aí ele já vai poder pedir música no Fantástico, porque ele falou isso em 23, em 24, agora 25, só que não aconteceu, nem em 23, nem em 24, e acho mais improvável que aconteça agora no Plano Safra 26, anunciado em 25, pela questão fiscal. A questão fiscal é muito mais grave do que as pessoas estão imaginando. As pessoas não têm noção do que vem pela frente. Nós estamos, e aí na minha opinião, tá? Isso está no projeto de lei de diretrizes orçamentárias do Ministério do Planejamento. O Ministério do Planejamento é que faz o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Eles fizeram um anexo, o anexo 5, que eles mostram que a partir de 2027, se não derrubarem o arcabouço fiscal, nós não teremos dinheiro para nada mesmo. Se fizer um buraco na 290, não vai ter dinheiro para arrumar. É neste nível. A partir de 27, não é que tudo vai acontecer em 27. Mas a partir de 27 a gente já começa a ficar sem dinheiro para despesas discricionárias. São aquelas que o governo pode fazer ou não fazer. É diferente de um gasto obrigatório carimbado. Vai ficar com todo o orçamento carimbado. Todo o plano safra é discricionário, por exemplo. Esses concertos, tudo é discricionário. Então, a situação ela é muito mais grave do que as pessoas estão imaginando. Por isso que o Tachad, o Haddad, ele não para de querer aumentar imposto. Porque não tem como. É um rombo na caixa d'água. E eles, ao invés de taparem o rombo da caixa d'água, estão preocupados em botar mais água na parte de cima. O ponto número 1, que era o segundo é do Fundo Social do Pré-Sal, e o ponto número 1 é do arroz. Se nós tivermos uns 3, 4 produtores do teu perfil em cada município de arrozeiro, a gente tira esse arroz daqui. Mas o que eu tenho visto muito? O arrozeiro tem que vender para exportar, tem que pagar esse pênalti numa parte da produção. Mas o arrozeiro, ele, um sujeito oculto, então agora tu é arrozeiro. Não, é que eles é que tem que fazer. Bom, se cada um vai deixar para um, para outro, aí parece o Gemerson na zaga do Grêmio. Um deixa para um, o outro vai lá e faz o gol. Então, nós temos que consertar melhor esse negócio. Tem que exportar. E a arrancada da exportação, todo mundo vai exportar com prejuízo, não tem jeito. Assume esse prejuízo numa cota pequena agora, que é para não ficar o prejuízo em todo esse arroz que está guardado. A gente precisa tirar esse arroz daqui. As entidades estimulam. Eu estou aqui falando isso em nome de uma, e tenho certeza que se o Alexandre Velho estivesse aqui, ele estaria endossando o que eu estou falando também. Está aqui o IRGA. Agora, as entidades não têm arroz para vender. Quem tem é o arrozeiro. O arrozeiro precisa adotar essa postura. É melhor ter um prejuízo agora numa parte pequena do que o prejuízo na parte toda. Fundo Social do Pré-Sal. O Fundo Social do Pré-Sal ele foi criado em 2010 para ser um fundo soberano. Foi quando o Brasil começou a explorar o pré-sal. O Brasil, então, fez uma regra. A maior parte dos royalties vai para os estados produtores. E depois
tem uma parte de royalty que vai para a União, que divide entre todos os estados uma mixaria. O Rio Grande do Sul recebe 300 milhões, e tem uma boa parte desse dinheiro fica no Fundo Social do Pré-Sal, que é um fundo intergeracional. O objetivo dele é ter dinheiro para fazer investimento sempre, mesmo lá nas gerações futuras. Então, esse é um dinheiro que tu não podes gastar, tu tens que usar. Este foi o princípio do Fundo Social do Pré-Sal. Tu usa para o investimento, te pagam, o dinheiro volta para o fundo. Aí vai para outra coisa e assim vai. Isso foi feito em 2010. O governo não regulamentou isso. Foi deixando de lado, porque era muito pouco e tinha coisas muito específicas, e ele foi deixando de lado. Quando surgiu o problema no ano passado, a gente começou, a situação fiscal já era grave, nós ficamos pensando, a gente fez uma proposta de uma securitização sem usar o termo securitização, era 15 anos, 3% ao mês, 3% ao ano, enfim, ano passado. De onde é que nós vamos tirar esse dinheiro? Vamos olhar as estatais, para ver se tem algum dinheiro lá que a gente possa usar como funding. Não é a estatal pagar. Não. Ela empresta e paga. Não dá. Não achamos viabilidade, nem financeira, nem jurídica. Fomos estudar todos os fundos que o Brasil tem. O Brasil tem 38 fundos. Vamos estudar um a um. Quanto tinha de dinheiro, quais eram as regras de uso. O Fundo Social do Pré-Sal, ele pode ser usado em 7 casos. Um deles é mitigação de mudanças climáticas. Tanto os efeitos físicos como os econômicos. Nós olhamos, está aqui. Está aqui. Porque o Rio Grande do Sul é vítima das mudanças climáticas. 5 safras quebradas em 6 é mudança climática. Escrevemos a tese e levamos lá no Tribunal de Contas. O ministro Nardes abriu a porta, chamou os técnicos do Ministério, a gente apresentou a tese e tal. Não. Isso enquadra. Quando ele disse isso enquadra, é que nós levamos para o Haddad e Companhia Limitada, para fazer o uso dessa linha. Misteriosamente, uns 60 dias depois, o presidente Lula anunciou, e nós quietos, a gente não falava nada para ninguém. A gente sabia que na hora que falasse da existência desse dinheiro ia aparecer 500. Misteriosamente, 60 dias depois mais ou menos, o presidente Lula anuncia o Minha Casa Minha Vida para a classe média com recursos oriundos do Fundo Social do Pré-Sal. Ele fez uma medida provisória mudando os usos e incluindo a possibilidade de usar para construção civil, etc. Usou uma boa parte do dinheiro. Mas aí usou para o pé de meia. 6 bi do pé de meia. Hoje, o Fundo Social do Pré-Sal tem 21 bilhões. E não são contáveis. Eles existem. Então, mas vai sair mais um pouquinho até o final do ano pro Minha Casa Minha Vida, mas vai entrar mais um pouquinho, no fim vai ter uns 20 bi nesse ano. No ano que vem, ele entra mais uns 20, porque todo ano entra, todo ano a gente está tirando coisas do pré-sal, está entrando. A estimativa do Tribunal de Contas é que até 2040 chegue a 1 trilhão esse recurso. Porque agora, como o pré-sal, agora que ele rampou, né, a produção, então está gerando mais royalties. Então se estima, Tribunal de Contas, 1 trilhão em 2040. Então qual foi a nossa proposta? Vamos pegar esse dinheiro e vamos fazer uma securitização para o Estado do Rio Grande do Sul. Esse dinheiro existe, isso está sendo discutido. O problema é que ministros como o Rui Costa, eles têm alternativas para o emprego desse dinheiro, visando as eleições do ano que vem. Então, o dinheiro existe, mas ele está disputado. Por isso que a gente pede que as pessoas cobrem o uso do Fundo do Pré-Sal para socorrer os produtores. Porque se não tiver gente pedindo, e se tiver gente pedindo do outro lado, o dinheiro vai. Então não é uma miragem, ele existe. E o governo só não torrou ele porque ele não pode
Tu não pode pegar ele para tapar furo fiscal. Não pode, pela regra dele. Senão já teriam feito. Bom, pessoal, o adiantado da hora, a gente está agradecendo a atenção aí. Agradecer ao Antônio pela excelente palestra, excelente esclarecimento. E chamar o presidente da Feira do Arroz para entregar um agradecimento, um mimo aqui para o Antônio.